Uma ideia de futuro para um país melhor ou um mundo melhor que vocês possam partilhar. Empatia. Boa. Sim, empatia é super importante. Acho que perdemos imenso isso. Está a perder-se isso. Super. Tentarmos nos entender mais uns aos outros. Sairmos da bolha. Mais diálogo. Mais diálogo, E mais perceber os conversas. Sairmos de casa, pararmos com o bed rotting. Que é isso? E é ficar na cama. Na cama a adormecer. fazer o doom scrolling. Pois, exato, scroll. Diz isto, Simão. E noção. Noção. Não só Hashtag noção. hashtag noção, não só da parte dos jovens e das pessoas que estão fora do governo, mas do governo em si. Aquela coisa da habitação, por exemplo, temos de ter noção. Temos E de ter este noção. governo devia ter mais noção? Sim. Alice. Uma coisa que também podíamos bastante mudar era, falaste no início sobre extremismos, e eu acho que um extremismo que eu vejo bastante na nossa geração é muito aquela coisa de nos pôr em caixinhas. Temos muitos betos, os chungas, os alternos, e eu acho que ficámos demasiado confortáveis com esses termos que agora guetos, sim, acho que E as caixinhas. sim, acho que é super importante. Fim às caixinhas. Sim, E mais sim. à diversidade. sim. Quem às gavetas. Ter na gentileza companhia, cabem todos nessa travessia. Fala leve que a delicadeza também se senta à nossa mesa. E ela vem daquele mundo estranho. Quanto mais as palavras bonitas, é nesse encontro que começa no entretanto das palavras ditas. E ela vem daquele mundo estranho, das conversas boas infinitas. E essa é a beleza das pequenas coisas. E essa é a beleza das pequenas coisas. Essa é a beleza das pequenas coisas. Essa é... Uma conversa com Bernardo Mendonça. Volta e meia, os temas relacionados com a infância, a adolescência e a juventude são notícia, motivo de debate e de reflexão pública. Fala-se dos perigos das redes sociais, da desinformação, da exposição excessiva aos ecrãs, da ansiedade, do bullying, dos atuais métodos de ensino e das escolas do futuro. Discute-se também sobre o problema da violência no namoro e dos novos extremismos que têm eco entre alguns jovens. Isto, além dos desafios da tecnologia, como a inteligência artificial, e de como lidam com as alterações climáticas, as desigualdades sociais e os ecos da guerra. Assuntos muitas vezes discutidos pelos adultos nos mídia, mas raramente o microfone é entregue à malta mais jovem para que nos diga o que pensa e sente sobre algumas destas questões. Assim, na semana em que se celebra o Dia Mundial da Criança, decidi convidar dois amigos que já não são crianças, mas que fazem parte de uma nova geração que se prepara para a vida adulta e que já tem um olhar próprio sobre o presente e o futuro. E ao mesmo tempo estão a viver a fase de todas as dúvidas, indecisões e descobertas, com um sem fim de possibilidades e escolhas em aberto. O que é maravilhoso. E para falar comigo tenho desta vez em estúdio a Alice Durnholz e o Simão Pinto Soares, ambos de 15 anos, a terminarem o 9º e o 10º ano, respectivamente. Eles conhecem-se desde sempre e consta que quando se juntam, assunto não lhes falta, o que é ótimo num podcast. A Alice considera-se uma curiosa pelos outros e pelos mais variados assuntos. Diz-se aberta a novas ideias e interessada em conhecer realidades diferentes da sua. Gosta de filmes, de música, de livros, de podcasts e de conversas demoradas. E consta que se entusiasma a discutir aquilo que muitas vezes considera ser assunto de adultos: política, sociedade, o rumo do mundo. Mas será que os adultos estão realmente disponíveis para ouvir os mais jovens? Vou perguntar. Do outro lado está o Simão, que encontra no basquetebol muito mais do que um desporto, mas um espaço de amizade, de pertença, de comunidade
uma espécie de segunda família, onde se aprende a competir, a perder, a insistir e a trabalhar em equipa. E que mais? Sei que Simão encontra na escola um lugar que o ajuda a entender o mundo que o rodeia, politicamente sobretudo, o que não é dizer pouco. Sei também que gosta de videojogos e adora ouvir músicas pop dos anos 80 e 90, por influência da sua mãe, certo, Simão? Certíssimo. Ou seja, vejo que dançamos as mesmas músicas na pista de dança. Oh my God! Ao longo desta conversa vou querer conhecer um pouco mais sobre a Alice e o Simão, o que os entusiasma, o que os preocupa, o que os fascina e diverte, o que os chateia nos colegas e nos adultos e o que sonham para o futuro. Vamos ver até onde é que vai esta nossa conversa. Quero, acima de tudo, que seja rock and roll, que estejam à vontade e que me desarrumem o guião, porque as coisas muito formatadas são uma grande seca. Então, olá, Alice Durnholz e Simão Soares, bem-vindos ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Olá, Obrigado. obrigada. Bem-vindos. Obrigada pelo convite. Então, vamos conversar? Vamos embora. Bora. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Começo por vos perguntar sobre que temas mais gostam de discutir com amigos e com adultos. Ou seja, que temas à vossa volta, nacionais ou internacionais, para vocês valem boas e acesas discussões? As minhas discussões são muitas vezes baseadas sobretudo no desporto. Também é onde eu passo muito do meu tempo, infelizmente às vezes. Basquete sobretudo, sim. Ainda por cima agora está a ver os playoffs e finais, etc. Então, melhor momento do ano para falar sobre desporto. Mas também ronda muito a política, porque como disse na introdução, muito boa, já agora. Obrigado. Eu ando numa escola que... Qual é que é? Liceu Secundário de Camões, Escola Secundária de Camões. Conhecido como Liceu Camões. Exatamente. É uma escola que visa muito a propagar o que se passa no mundo às pessoas, o que acontece. Dar a conhecer a realidade internacional. Sim, exatamente. nacional. E eu acho interessante, porque temos tantas atividades no auditório que mostram isso, temos conversas entre alunos, entre professores também. Eu acho que é muito interessante. Alice, que temas te entusiasmam para uma boa conversa? Eu acho que no dia a dia eu e as minhas amigas falamos bastante sobre o que lemos, o que vemos, o que ouvimos, sobre muita cultura pop, especialmente eu diria não de Portugal, mas de todo o mundo, dos Estados Unidos e várias coisas. Mas também adoramos falar sobre política. Mesmo com as tuas amigas? Sim, especialmente com as minhas amigas. É? Sim. Acho que temos visões bastante parecidas, mas mesmo quando não temos, discutimos sobre isso, sempre de uma maneira muito amigável. Eu, ao contrário do Simão, não estou numa escola onde a política seja muito discutida. Não. E ainda assim discutes isso com as tuas amigas? Sim, acho que encontrámos ali um meio termo todas e começámos a falar imenso sobre isso, e acho que é muito importante discutir política. Que bom. Então vamos começar por aí. Foram vocês que me lançaram o tema. O que é que vos inquieta na política e no que está a acontecer por cá, por exemplo? Fala-se de radicalismos, não é? Fala-se de esquerda e direita, fala-se dos extremismos, fala-se de políticas sociais para uma série de pessoas, a juventude. Há uma série de questões que chegam à juventude, um pouco mais velhos que vocês, mas a questão da habitação, a questão de terem que emigrar. E fala-se das escolas, não é? A qualidade do ensino, não é? O que é que vocês discutem? E o que é que vos inquieta e entusiasma na política a discutir? Eu acho que realmente a falta de humanismo e de empatia básica, que realmente eu acho que é uma coisa tão básica de se sentir e que aparentemente não é. Sentes que há falta disso? Muita falta, sim. E isto na política e na sociedade? Sim. Acho que as pessoas perderam completamente a capacidade de se colocar no lugar do outro e de simplesmente de aperceber-se que há outras realidades para além da sua.
sair da bolha. Sim, exato. E que às vezes elegem, obrigada, pessoas ao poder que realmente só pensam numa parte da sociedade e numa parte das pessoas. Para favorecer certos grupos, interesses, fações, e esquecem outros grupos da sociedade. Sim. E tu, Simão? Eu acho que o problema, um dos maiores problemas na política de hoje em dia, é mais a mentalidade que os partidos e os políticos têm no geral. Eu acho que ninguém é perfeito, como é óbvio, e na parte da política, que é, querendo ou não, a parte que gera a sociedade em si. Tudo é política, de certa Exatamente. maneira, na sociedade. Temos de ter essa ideia, temos de ter a ideia que não há só um grupo de pessoas, como a Alice estava a dizer, não há só um grupo de pessoas, temos vários grupos, temos vários tipos de pessoas, várias mentalidades, vários empregos, e eu acho que o papel de um presidente, um primeiro-ministro, etc., um governo no geral, é ajudar toda a gente que precisa e que não precisa. Não esquecer ninguém. Exatamente. Não é? E que as políticas possam chegar a todos, não é? Não só a alguns. Achas que há esse perigo atualmente das políticas só chegarem a alguns e beneficiarem só a alguns e outros ficarem à parte? Sobretudo com os extremismos. E os extremismos estão a chegar ao poder, na vossa opinião? Infelizmente. Ou à Assembleia da República também? Sim, o primeiro passo para chegar ao poder é primeiro assumir a Assembleia da República. Já acontece agora com os partidos extremistas que estão cada vez mais na Assembleia e a mostrar o poder que têm, porque eu acho que os extremismos vão evoluindo, porque os grupos de pessoas que são ajudados por esses grupos são beneficiados, e quando as pessoas têm um benefício, eu acho que tendem a querer esse benefício só para eles e não para dar a toda a gente. E eu acho que infelizmente não há, eu também não acompanho assim muito, mas não há um partido que é focado em toda a gente. Há sempre um grupo que é mais valorizado, há sempre uma pessoa que mais valorizada que outra, e isso é, para mim, na minha opinião, é errado. Acho que devemos ter todas as mesmas oportunidades financeiras, de emprego, etc. E acho que o primeiro passo para isso é um governo forte e estável. E que pensa em todas as pessoas. Sim. É assim, Alice? Sim, exato, concordo. Com pensamento social e sem criar divisão, não é? Fala-se do ódio. Uma palavra. Isto atravessa-vos no sentido em que esta ideia de extremismo, fala-se também, quando se fala de extrema-direita, fala-se da ameaça de voltar a haver uma ditadura, o fim da democracia, que é o que nós conhecemos. Eu já sou nascido na democracia, já tivemos uma ditadura até 74, que terminou com a Revolução 25 de Abril. Os extremismos também têm isso, não é? Criam ódio, divisão, tentam colocar como inimigo uma série de comunidades, mas também uma grande ameaça é voltar a haver uma ditadura. Isto inquieta-vos? É assunto para vocês, na vossa geração? Sem dúvida. Bastante. Então, eu acho que nós nem sequer temos noção do que é viver numa ditadura, só a ideia de não nos podermos expressar, de não podermos estar em grupo a falar no meio da rua é assustador, porque acho que não conseguimos viver sem a nossa liberdade. Nunca experienciámos essa realidade. Ter medo de falar, de discordar, não é? A liberdade de poder discordar. Sim, a liberdade de expressão é verdade. Tu, Simão, esta ideia, como é que chega a vocês, como é que chega a ti? Eu acho que não só nós damos isto na escola, o tempo da ditadura, a revolução, assim. Eu acho que para já isso nos dá a ideia como é que se vivia na altura, porque nós não lá estávamos, ou seja, diretamente nós não podemos saber como é que é, mas temos uma noção do que as pessoas eram proibidas a fazer ou a não fazer. Eu acho que viver uma vida numa ditadura é como uma vida sem rumo. É uma vida onde nós não podemos ter amigos, não podemos ter opinião. É uma vida, como as pessoas dizem, o mundo é muito mais coisas. Com palas e amordaçada muitas vezes, não é? Numa ditadura parece um corredor sem fim, onde não poder falar com ninguém, não há opiniões, e eu acho que isso aí é totalmente errado. Pois é. Isto preocupa a vossa geração? Sim. Ou acho é que sim. uma ideia distante? Isto não há este risco?
Lá está, eu acho que muitas pessoas não têm noção do que é que se está a passar pois e não. acham que, pronto, estão tão distantes disso que não lhes vai afetar, mas claramente vai-nos afetar a todos. Se isto progredir. Sim. Também é verdade, e os estudos indicam que uma parte da vossa geração, e um pouco mais velhos, mais rapazes, mas vai aos dois géneros, estão permeáveis através das redes sociais a estas ideias mais extremistas, mais populistas. Vocês apercebem-se disso à vossa volta? Eu acho que sem dúvida as redes sociais é a forma mais fácil de atingir uma população jovem. E acho que com partidos extremistas, sobretudo, é das melhores formas de chegar à nossa população, que querendo ou não é que no futuro vai votar. E aparece-vos, às vezes, o algoritmo mostra-vos mensagens, vídeos radicais, extremistas, a passarem ódio sobre outras comunidades. Então, Sim, o que é que aparece? Aparecem muitos podcasts de extrema-direita. Sim, que eu a acabo vocês? Sim, que E eu vocês acabo... o que fazem? Bloqueio. Bloqueio porque Também eu. não quero que me apareça isso. Mas depois vou ver os comentários e fico super triste porque há imensa gente a concordar. E depois também consigo ver isso em alguns colegas meus que claramente pensam da mesma maneira. O que é que eles dizem? Que eu acho que ainda têm muita falta de informação, especialmente o que eu noto, especialmente sobre o que é o feminismo. Então, sobre os direitos das mulheres? Sim, eu acho que veem muito o feminismo como sendo as mulheres contra os homens e as mulheres acima dos homens. O feminismo não é ao contrário do machismo? É uma Não. ideia tão errada e é tão triste as pessoas ainda acharem isso, porque não é igualdade, só que É igualdade Sim. entre os géneros, equidade, os mesmos direitos com as devidas diferenças, nem mais nem menos, não é? Não. E isso não está percebido, não, de todos. Até já falei com adultos que pensam assim. que não percebem o que é o feminismo, nem a importância dele. Estás a dizer que sim, Simão. Então, tu enquanto rapaz, esta palavra inquieta outros rapazes? O que é que pensas sobre isto? Esta coisa da igualdade de género, a igualdade para ambos. Não me inquieta de todo, acho que é uma ideia que faz todo o sentido. Somos uma sociedade que tem mulheres e homens e se não tivermos todos ao mesmo nível é uma hierarquia e não é correto, e é muito mais complicado viver assim do que viver numa sociedade justa. Eu estive há pouco tempo na escola a ver uma coisa que é a filosofia política, que eu acho muito engraçado, porque são filósofos que mostram interesse sobretudo na maneira das oportunidades, nas diferenças culturais e de género, e a maior parte deles, os que eu concordo sobretudo, defendem uma coisa que se chama igualdade de oportunidades, que é basicamente um ser humano, seja qual for o género, o que chamam a raça, que eu não acredito, mas Pois, exato. Várias origens, etnias. exatamente, terem as mesmas oportunidades, seja financeiras, não importa de onde vêm. Eu acho que isso é importante. Nós hoje em dia vemos a extrema-direita a perseguir quase os estrangeiros, os imigrantes que chegam a Portugal. Eu acho que se eles estão cá é por alguma razão, e desde que não estejam cá a cometer crimes, como também os portugueses fazem, portanto temos de ter a mesma atenção, eu acho que são bem-vindos. Como e acho os portugueses também, Sim. em várias alturas e atualmente também, mas noutras épocas muito, emigraram para outros países. Claro. França, sobretudo. A França, sobretudo, é exato. E às vezes não há memória sobre isso. Sim. E à tua volta, a Alice falou de que houve alguns colegas com estes comentários e tu, à tua volta, ouves comentários mais extremados, mais alinhados com a extrema-direita de jovens da tua idade? O meu círculo de amigos e de colegas e família é mais virado para a esquerda. Portanto, toda a minha visão da direita não é da oposição, mas é mais raro, ou seja, não tenho tanta visão sobre isso. Mas na escola, às vezes são amigos de amigos, não é? Às vezes numa mesa, numa esplanada com várias jovens, ou nas redes sociais, já te confrontaste com isto? Já, muitas vezes. Muitas vezes? Muitas vezes. E quando é pessoalmente, à frente a frente com uma pessoa, eu sinto muito que não só não é falta de informação, não só é falta de informação, desculpa, mas também
não sabem o que estão a dizer em Não si. sabem argumentar. Exatamente. Sentes que estão a repetir Sim. uma lenga-lenga, uma ideia feita, mas não percebem o que está Quando nós, atrás disso. sim, quando nós temos uma conversa com uma pessoa, nós, quando não percebemos alguma coisa ou quando discordamos, procuramos uma explicação. E eu sempre que procuro uma explicação, ou muitas das vezes procuro uma explicação com estas pessoas, eles tendem a repetir o argumento em vez de explicar. Pois, tu perguntas porquê é que diz isto e a Exatamente. resposta é só repetem porque não sabem Exato. o que dizer. Isto é um risco, não é? Portanto, isto quer dizer que há jovens que recusam-se a pensar sobre o que estão a dizer, repetem-no porque ouviram. Sim, Sim. Isto é um risco, não é? O que é que estão a repetir, o que é que estão a propagar, não é? sim. E raparigas também ouvem a dizer este tipo de discursos? Eu por acaso não me rodei de raparigas que tenham muito esse pensamento. Já conheço bastantes raparigas que têm mais o pensamento homofóbico. Se calhar nunca conheci uma antifeminista, que é uma ideia um bocado estúpida, mas pronto. Já me deparei com bastantes raparigas que são bastante homofóbicas. E conversam sobre isso? Mostras a tua opinião, o que sentes? Sim, mas eu sempre demonstro sempre bastante a minha opinião e tento ter um debate com elas, só que lá está, como o Simão disse, elas nunca realmente defendem a sua opinião, é sempre repetir o que ouvem. Pronto, e aqui há o direito de existir, não é? Das pessoas serem como são. E vocês obtêm informação como? Onde? Além da escola, onde é que obtêm informação? Eu ouço um podcast também, porque eu gosto muito de podcasts. Ouço um chamado Más Influências, que é da Que são boas influências. Sim, elas partilham bastante sobre a sua vida e de vez em quando até falam de política, eu gosto muito. Depois pelas minhas amigas, notícias, também um bocado pelo Instagram, de vez em quando, tenho atenção, sempre, confirmo com As fontes, Sim. de onde vêm. Sim, especialmente vejo no Expresso, fontes confiáveis. Não é E- porque estás no Expresso que estás a dizer isto. Não, mas e noutro? Sim, noutros, no público, tudo. Sim, recebo de muitos sítios. E tu, Simão, onde é que obtens informação? A maior parte das notícias políticas e do que se passa à minha volta é mais na escola, que é a tal escola que me mete muito nesse mundo. Notícias de desporto, que é o que eu vejo muito, filmes, é mais redes sociais, sim. Que redes sociais usam? Instagram, TikTok também às vezes, mas menos. E somente essas duas. Nas redes sociais fala-se do excesso de uso, às vezes a desinformação que aparece lá, fake news, o que é verdade, o que é mentira. Isto é uma preocupação para vocês? Se o que vos chega é verdade, se é mentira, e também se vos inquieta ou se é uma questão viverem muito através do mundo digital, muito frente aos ecrãs. Isto é uma questão que atravessa muitas gerações, a minha também, mas pergunto a vocês. Eu acho que a chegada de fake news ao nosso ecrã ou à nossa rede social não é assim o maior problema que temos, porque é muito simples de ver se é verdade ou não. Temos tantas aplicações, jornais de notícias, temos tudo ao nosso dispor, a internet sobretudo, ir procurar a internet e saberemos automaticamente, não custa nada. É preciso ter literacia digital Claro. e saber ir atrás disso. Sim. Há muita gente de muitas idades, muito mais velhos que vocês, adultos. Há muitos adultos que não sabem e jovens também, não é? Que não sabem ir atrás das fontes mais Sim. credíveis. E tu, Alice? Eu acho que as fake news são bastante fáceis de detectar muitas das vezes, mas acho que também é muito fácil de alguma pessoa ver essa fake news e espalha-se por toda a gente. Mas acho que não é a nossa maior preocupação. Qual é a vossa maior preocupação em relação aos ecrãs, ao uso do telemóvel? A nossa dependência. Eu acho que nós temos muita dependência. Acho que já não. Estou a sentir, Simão, tu a Sim. fechar os olhos e assim, penitência, que é uma penitência que todos temos, Sim. nós adultos também. Por mais que não queiramos não ser dependentes, somos super dependentes hoje em dia. Muita da nossa informação vem de lá, a nossa cultura,
tudo o que nós vemos, séries, filmes, tudo. Como comunicam? Sim, Não? exato. Comunicamos imenso através das redes sociais. Mas isto preocupa-vos? Como é difícil, mas como é que vocês tentam não ser sugados demasiado por uma certa dependência? Pergunta difícil, sim. mas sinto que a vossa geração está também a pensar nisto e os vossos pais. Muitas das vezes eu acho que a parte da comunicação pelas redes sociais, WhatsApp, Instagram ou mesmo TikTok, eu acho que não tem uma parte má. Tipo, passámos de telefones fixos e telefones de rua onde temos de pagar para ligar aos nossos amigos para o telefone móvel. E eu acho que isso é uma evolução. Mas aquela parte Do dedo que não para de scrollar, do chamado doom scrolling, eu acho que isso aí é um problema. E acho que é uma doença. E já temos aplicações que combatem isso. Depois de ver o tempo que Exatamente. as pessoas estão a olhar para o ecrã. Então, Alice, como fazes? É difícil. Eu acho que uma coisa que eu faço e que acho que é das que mais resulta é ver o meu tempo de ecrã, e isso choca-me. Pronto. E dizes, depois, sim. como assim? Sim, fico, Tanto tempo. fico imenso tempo ao telemóvel e depois só, não sei, tento sair mais com amigas, desconectar-me um bocado. Viver fora Não viver ver, mais offline. Sim, não ver tantas coisas se calhar tão rápidas como fazer doom scrolling, se calhar ir ver um filme com os meus pais, com as minhas amigas, sair para o ar livre. Sim, sair dali da bolha. Pois, tu tens uma vantagem, Simão, eu não sei se praticas algum desporto, Alice. Não. Ginásio. Ginásio, pronto, é a atividade física. Mas tu, Simão, que praticas um desporto, tens essa vantagem, não é? Isso tira-te do digital. Sim, sobretudo no fim de semana, que eu tenho muitas vezes 2 jogos, um jogo por dia, e o meu dia inteiro é sobre o jogo. Eu, quando tenho jogo, passo o dia inteiro a pensar sobre o jogo. E não andas nas redes? Muito pouco mesmo. Portanto, sentes que o desporto tira-te muito deste mundo da dependência. Durante a semana também tenho treino quase todos os dias. Claro que o meu dia inteiro não é sobre o treino, tenho escola, tenho isso tudo, mas eu acho que as ocupações que tenho durante o dia me tiram muito das redes sociais, cada vez mais. Como é que é o uso dos telemóveis nas vossas escolas? Como é que usam o telefone nas aulas para consultar? Como é que é atualmente? A minha escola recentemente proibiu totalmente o uso de telemóveis. Agora mesmo não podemos sequer ter o telemóvel no bolso, que eles dizem alguma coisa, muitas vezes tiram-nos o telemóvel e levam para a direção, só podemos recolher no final do dia. Dentro das salas podemos ter com a autorização dos professores, só que é muito raro precisarmos do telemóvel nas aulas. Mas sim, recentemente foi uma regra bastante mais restrita. Sim. Achas bem isso ou não? Acho que sim, acho que nós passávamos imenso tempo ao telemóvel mesmo na escola. Víamos imensas crianças assim no 6º ano, 7º ano sentados no corredor a jogar não sei, jogos no telemóvel. E acho que sim, acho que foi eficiente. Agora já há imensa gente mais a jogar futebol lá fora. Acho que vemos muito menos gente ao telemóvel. E tu, Simão, como é que é? Na tua escola? A minha escola tem a mesma regra, só que eu acho que não é tão imposto como na escola da Alice. Então como é que funciona na prática? Nós muitas vezes nas aulas usamos o telemóvel e as pessoas nem sequer reparam, nem sequer estão atentos. E a maior parte deles, alguns estão mesmo atentos e isto aqui não é generalizado. E acho que nós também, como na escola que estamos e a comunicação é muito valorizada, automaticamente a conversa anda para a frente e não tem que ser só com o telefone, não tem que ser só com as redes sociais. Mas ao mesmo tempo eu acho que se uma escola quer impor esta regra, e também passando agora um pouco para a parte do ensino, tem que saber como reter a atenção do aluno. É isso. Então estão-me a levar para este tema. O que é que vocês acham do método de ensino atualmente? Claro que cada escola e cada lugar do país pode mudar um pouco, não é? Vocês vão falar das vossas escolas, que não representa todas as escolas, mas perante as escolas que conhecem onde estão, o que é que acham que podia mudar, que acham que devia aprender melhor nas aulas?
O que é que acham do método de ensino que estão a receber? Eu acho que é isso, sobretudo estas regras de proibição de telemóvel, valorização de comunicação cara a cara, pessoal, etc., físico. Eu acho que vem com toda esta parte de saber como reter um aluno e, sobretudo, nós somos adolescentes, alguns mais abaixo são crianças, nós não temos um cérebro totalmente desenvolvido, ou seja, quando nós temos uma aula é muito difícil, temos aulas de 2 horas, 1h30 Estar com atenção o tempo todo, e eu acho que as pessoas têm de ter essa noção. E achas que atualmente, como as aulas são dadas, estão a ser dadas no sentido de vos reter a atenção ou não? Eu acho que as aulas estão a ser dadas por ser dadas. Eu acho que não... De debitar a matéria? E sim. Ainda é assim, Ainda Simão? Sim. Isso era no meu tempo. Ainda Não assim, evoluímos infelizmente. nada. Não. Eu acho que há mais interação aluno-professor, Pois. só que tem que ser mais estudado, tem que ser muito mais desenvolvida essa interação. Desenvolver o pensamento, a discussão, até porque as matérias ficam mais. Aprendemos mais as ideias. Sim. E as matérias, o conhecimento, com discussão, com perceber o porquê. E é muito os alunos a ouvir e uma professora ou um professor a debitar a matéria. Ainda hoje, Ainda o hoje. ensino. É assim, Alice? Sim, eu acho que o ensino em geral é dado muito rapidamente, a matéria é simplesmente despejada para cima de nós e nós, muitas vezes, pelo menos na minha escola, o que eu acho que aconteceu foi que quase ninguém presta atenção nas aulas, eles dão-nos a matéria e nós depois é que estudamos. Os textos é que contam muito mais do que realmente ver se nós aprendemos ou não. É Nas mais os aulas textos. vocês estão a ouvir? Há um professor ou uma professora que Sim. Eu acho que a maior parte das pessoas simplesmente está calado no seu lugar a olhar para o professor. Às vezes tiram umas notas, às mas vezes há uns papelinhos que se trocam a dizer queres namorar comigo? E o Simão está a dizer que sim. Quando não tínhamos telefones era assim, mas Era. não... Quando não havia telefone. Não, quando nós não tínhamos, quando éramos mais pequeninos era assim. sim. Mas com agora um já é... quadradinho com o 5. Como é que é não. hoje? É redes sociais, claro. Eu- Olha eu a denunciar o meu tempo, Não, claro. por acaso é isso. Eu acho que cada vez mais o romance foi estragado pelas redes Completamente. sociais. Meu Deus, que tema ótimo. Como assim, Simão? Os padrões Sim. são super diferentes. Agora, agora- amor é dar like num story. E os standards subiram imenso. Ou seja, agora uma rapariga ou um rapaz, quando não está com ninguém ou quando está à procura de alguém, está tão habituado a ver mulheres lindas ou homens lindos no Instagram. Transformados às vezes Exatamente. não é? Photoshop. Quando vem um rapaz que na vossa altura não era tanto procurado ou não, pronto, esse Está em tipo de coisas. crescimento. Exato. Nós cada vez menos olhamos para uma pessoa e pensamos, é uma pessoa, tipo, Pelo interesse dela, não é? exato, estamos sempre à procura da beleza, sempre à procura do físico e cada Como vez numa menos se montra à procura do melhor Exatamente. produto. Vocês já sentem isso com a vossa idade? Sim. E as redes sociais, os telemóveis sentem que vos puxam para isso? Para a Sim. ditadura da Sim. beleza, Sim, do sim. ideal, da pessoa ideal? E- Um bocadinho como as apps. Sim. Cada vez Vocês agora- não têm idade para isso, as apps de engates são muito assim. Sim, isso aí eu nunca usei, mas cada vez mais nós temos um caminho que segue numa relação, ou seja, começa-se por mensagem numa rede social assim muito geral, Instagram, etc. Como olá. Sim, olá, tudo bem, e depois vai desenvolvendo, e depois passa para o WhatsApp, e depois, tipo, a maior parte de uma relação nem sequer é namoro, é só conversa hoje em dia, e eu acho que isso é conversa por mensagem. Mas, ó Simão e ó Alice, vocês estão numa escola. Vocês têm uma vantagem em relação a muitos de nós, porque vocês estão num ambiente com muita gente da vossa idade todos os dias. Portanto, vocês na verdade não precisam muito de redes sociais, porque o social está à vossa volta. Os jovens estão à vossa volta. Mas o que me estão a dizer é que comunicam muito nessas temáticas muito por redes sociais, apesar de estarem rodeados Sim. por outros Sim. adolescentes. Mas muitas vezes a escola é simplesmente um sítio de passagem. Ou seja, é? nós vamos Os para amigos a não escola. são lá. Sim, muitas vezes são, mas quase nunca o E os crushes o não social... são de lá. Sim, só que nem sempre o social é feito na escola. É A mais escola é um fora. sítio de Ah, é? passagem. Ah. Sim, como nós temos tanta, como eu estava a dizer, tanta matéria que nos é despejada, 3 testes por semana, vários trabalhos de casa, questões de aulas, várias coisas, projetos e tal.
é escola, casa, temos de trabalhar e não há muito tempo para E portanto sair. é entre os amigos e amigas com que se dão fora onde o resto acontece. Mas Simão, esta ideia não esperava na vossa idade já sentirem isso, que as Muito. redes sociais, os E mais telemóveis já estão a mexer com as ideias de Com o romance. com o romance, estão a Sim. acabar com o romance. Sim. Completamente. É? Acho, Sim. 100%. E vocês fazem alguma coisa para contrariar isso? É Sim. possível? É muito difícil, porque Já está super imposto. Exato, está nas muito pessoas, imposto e nós, e com esta idade, ou seja, esta idade dos 10 aos 18 é aquela idade onde nós não podemos estar com ninguém tipo muito mais velho nem muito mais novo, que fica muito estranho. Depois a partir dos 20, 30 já é Pois, mais normal. claro. Mas fugir desta cultura das mensagens por redes sociais é muito difícil agora com a nossa idade, Sim. porque os adolescentes de hoje em dia têm muito esse hábito. Caramba! E portanto, Completamente. num grupo, dizeres gostavas de vir comigo àquele concerto, queres ir ao cinema comigo, dizeres isso, dizerem a alguém de É um raro. grupo ou dois grupos que se cruzam, sentem que a cultura atualmente dos jovens é estranho este tipo de comportamento? É muito raro. É visto como é mal visto. Mal visto, não, mas é diferente e nem sempre por exemplo, pode haver pessoas que têm isso tão imposto que nem sequer aceitam isso, só querem a maneira O digital. normal. Sim. Chamam isso estranho, chamam isso diferente, Sim. basicamente. Bolas. Então, queria falar da série Adolescência, que vai por aqui e, na verdade, olha para esse problema, Simão, que estás a falar e amplia-o até o limite, que é a violência. Chega-se a falar da morte, não é? Portanto, queria primeiro saber se viram a série Adolescência e o que retiraram dela, o que é que vos inquietou, o que é que vos atravessou na série Adolescência. Bem, eu já vi há imenso tempo. Também eu. Mas foi super impactante. Pronto, há aqui muita questão da violência de género, a forma como os rapazes olham para as raparigas, a ideia da manosfera, dos incels, os rapazes que olham para as raparigas de determinada maneira, não é? Como um objeto. Com um objeto. Muitas vezes. E pronto, e objetificam de tal maneira que depois há a violência e pronto, é o digital, muito digital, e passa-se rapidamente para a violência certos rapazes com raparigas e pronto, e na série até se chega a esse limite e questionam-se o que é ser rapaz, o que é ser homem e o que é que se deve fazer para mostrar masculinidade e qual é o papel da mulher. Portanto, isto na adolescência da vossa geração, o que é que vos atravessou desta série e que vocês até reconhecem à vossa volta de certa maneira? Isto não é muito distante do que tivemos a falar, Sim. não é? Que é o mundo digital, o romance estar um pouco estragado Exato. nesta época. Então, Eu acho que quando vi também estava muito naquele lado de estou a ver isto porque a minha mãe quer ver isto comigo ou o meu pai quer ver isto comigo, estou a ser meio obrigado, mas quando vi reparei que não só bate certo com o que nós vivemos, não a 100%, como é óbvio. Eu não vejo todos os dias um rapaz que mata uma rapariga. claro, ainda bem, Simão. Mas acontece todos os dias, infelizmente, mas eu não o vejo. E não No vivo mundo, nessa queres dizer, realidade. pronto. Exatamente. Bom. Não vejo essa realidade à minha frente, muito menos aqui em Portugal, que é muito tranquilo. Mas essa violência de género, a outra escala, claro, agressividade, de forma mais machista de olhar as mulheres, tu sentes à tua volta? Cada vez mais. Tu sentes? Sim. Outros rapazes da tua idade, como falam sobre elas? Assim, em festas, em convívios, o que nós Sim. chamamos agora convívios. Acho que cada vez mais os rapazes, mesmo adolescentes, não só adultos, veem as mulheres como um objeto. E acho que isso aí vem de conteúdos pornográficos, etc. Porque quando um rapaz ou uma rapariga também pode ir para o outro lado, vê isso, vem logo à cabeça tipo, isto só serve para sexo ou para uma relação normal, e não pensamos nas pessoas como pessoas. E acho que isso é um problema. É um problema da tua geração. Sim. É assim, Alice? Acho que sim, como o Simão estava a dizer nos convívios, acho que são. Eu nunca falo muito com os rapazes como o Simão tem, não tem essa perspectiva,
mas acho que sim, acho que as raparigas são muito vistas como um prémio. Também Um troféu. Um troféu, sim, que vão a um convívio e têm de ficar com uma rapariga, ou sim, um prémio. Acho que nós também somos bastante fragilizadas e objetificadas. Por rapazes mais ou menos da vossa idade. Sim, sim, acho que isso também vem de uma ideia muito antiga. É muito a ideia de ser um cavalheiro. É uma ideia muito bonita, só que também é uma ideia que nos põe num lugar muito frágil. Do provedor, não é? Sim, o homem sim. que Quer provar que, não sei, abrir a porta à rapariga, deixá-la passar primeiro só porque é rapariga. E depois vêm outras coisas atrás. Paga Sim. a conta e depois decide o que Exato, tu fazes, o que exato, vestes. exato. Poderá ir por aí. Exato. Conversas deste género machistas chegam a ti? Sim, sim. Já me aconteceu muitas vezes ter esta conversa sobre as raparigas serem vistas como frágeis. Falo muito sobre isso com colegas meus e acho que muitos têm essa ideia. Como é que reages? Como é que tu te posicionas? Falaste dos convívios, Sim. falaste da ideia da mulher troféu, da rapariga troféu ou prémio. Parece uma ideia de caça, não é? Como é que tu te proteges disso ou normalizas esses convívios estando a salvo disso? Ui. É difícil, mas diria que é uma reflexão das jovens da tua idade. Como é que Sim. se posicionam perante isso? Perante uma certa cultura que vos fragiliza, não é? Sim. É uma boa pergunta. Andas a refletir sobre isso? Sim, é um assunto que eu me apercebi recentemente, que esta ideia do cavalheirismo está muito imposta na cabeça dos rapazes e muitas vezes ficam super ofendidos quando lhes dizemos tipo, não me tens de deixar passar primeiro só porque sou rapariga. Ficam super ofendidos porque acham que é o dever deles e que nos têm de fazer isso, nos devem isto porque nós somos mulheres, somos super frágeis, nananã. Sim, ficam muito ofendidos, já me aconteceu imensas vezes, é muito estranho. E a série adolescência, como é que te atravessou? Eu já vi há imenso tempo, não me lembro muito bem, só que fiquei um bocado chocada, mas acho que na altura não compreendi muito bem. Acho que realmente tenho de ver outra vez, mas De certa maneira, ainda bem no sentido em que não estás a viver Sim. ou não estavas a viver aquela realidade. Sim, sim. Daqui a uns anos vais percebê-la, ou já atualmente vais. Sim, sim, acho que sim, mas sim, era o que o Simão estava a dizer. Acho que nós somos muito vistas como um objeto, como uma coisa descartável que tem um propósito. Isso E mina não sabe. muito a ideia de romantismo e de romance. Sim. Caramba! A questão é como ultrapassar isso. Pois é uma reflexão Sim. da vossa geração. Ainda no universo escola e não só, queria perguntar se vocês usavam e usam inteligência artificial. E para quê? Para que situações? Eu acho que a inteligência artificial tem que, sobretudo, ou seja, eu acho que é um bem. Eu acho que é uma coisa que podemos usar atual. bem, exatamente. Mas eu acho que não só é muito importante saber como a utilizar, mas também quando a utilizar. Eu acho que se nós, sobretudo jovens, se a usarmos a toda a hora, torna-se parte do nosso cérebro e paramos de pensar, e eu acho que isso aí é um grande problema. Mas eu acho que se nós, por exemplo, não sabemos alguma coisa ou queremos ter uma explicação mais clara, em vez de pesquisar na internet e ter um textão escrito num jornal, ter uma coisa mais simples, mais rápida, eu acho que usar uma AI, uma inteligência artificial, é indicado se for bem usado. Se for bem usado, o que é usar bem? Mesmo nesse caso que estás a indicar. Por exemplo, na minha turma, eu conheço a minha turma inteira e já que estamos juntos em 3 anos de secundário, cada vez vejo mais, mesmo em testes, tipo em ambiente de teste, numa sala de aula com o professor a rondar pessoas a usar ChatGPTs e etc. para fazer o teste. Ui. E não é porque não estudaram, até podem saber a matéria, mas confiam cada vez menos ou tanto menos no cérebro deles, que usam a AI automaticamente para resolver o teste. Qual é o risco, na tua opinião, quando se demitem de pensar?
Quando põem a máquina a fazer por eles completamente. É que quando chegam a um mercado de trabalho ou a uma universidade, não têm a mesma capacidade de pensamento, ou não têm, por exemplo, uma matemática da vida. Nunca teremos, com comparação, a usar o nosso cérebro e a escrever num papel, a fazer perguntas a uma AI num teste de matemática e depois só escrever o número que ela nos diz. O cérebro fica perro, não é? Exatamente. E tu, Alice? E depois também há aquela coisa de quando se pede para sintetizar um tipo de informação, depois checar se é mesmo assim, porque pode haver erros, não é? A inteligência artificial pode falhar aqui e ali. Pode haver erros. Pode haver erros. E importa muitas vezes quando estes meus colegas fazem testes com inteligência artificial, não passam de um 15. Naquilo não é tudo certo. E não é brilhante. Às vezes não é brilhante. A subjetividade, o pensamento humano quase sempre surpreende mais e vai muito mais além de quando essas pequenas sínteses que podem ser um auxílio, mas podem não chegar tão lá. Como é que usas? Acho que já usei mais. Acho que usei mais o ano passado, em que tinha muita coisa para fazer, precisava da inteligência artificial. Agora tento usar muito menos desde que sei dos impactos ambientais que tem. Acho que é muito preocupante. Fala-se da água que gasta. Sim. Só de dizer por favor ou obrigado, que é assustador. Mas acho que é uma ferramenta bastante útil. Mas chega a um certo ponto em que é um exagero. Já vejo imensos colegas meus que tiram foto do teste, põem na inteligência artificial e fazem no momento com o professor à frente. E o professor está a par disso? Não. Ou seja, os professores atualmente ainda não estão. Nem consideram. Não estão a par do avanço da tecnologia. Sim, acho que não. E portanto, passam nos testes, mas não estudaram minimamente para as notas. Não. Meu Deus. Pois, sim, a coisa está assim. Tá. Pois, e depois na faculdade. Como será? Porque diria que na faculdade a exigência é outra e os professores já estão mais atentos. Sim. Já estão mais. Eu diria que na faculdade os professores já sabem mais disto, são mais atentos a isto. Pode haver consulta, mas depois como é que se defende uma matéria numa oral? É uma questão, não é? Sim. Mas é uma ferramenta de agora, não é? É. Sim. E que é útil, vês como útil. Sim, Alice. vejo, sim. Tento mesmo não usar, mas muitas vezes é o mais fácil, porque às vezes precisamos de um resumo mais fácil. Claro. Às vezes temos pouco tempo para fazer certos trabalhos e a inteligência artificial ajuda bastante. Claro. E depois vais verificar se aquilo está certo? Às vezes não, outras vezes sim. Às vezes... Mas sabes que há esse risco. Sim, é essa questão. Muito bem. Como é que imaginam a escola do futuro? Como é que gostariam que a sala de aulas e a forma de ensinar mudasse? O que é que imaginam que seria a escola do futuro? Ideal. Eu acho que para evoluir, para beneficiar da evolução, temos que valorizar a interação entre alunos e professores. Porque se nos queixamos do uso do telemóvel nas aulas, da falta de concentração, eu acho que a solução que temos é a interação. E depois ambos ganham. Os professores, as professoras ganham a atenção dos alunos e os alunos apreendem mais a matéria, ficam mais interessados. E temos melhores notas. Pois é. Mas isto parece tão simples, mas não é difícil de aplicar. Ou já alguns professores já o fazem? São exceção. São raros. São muito raros. São os melhores, na vossa opinião. Os melhores. São. Sim. E eu acho que há umas matérias que têm que ser mesmo esses professores que dão, porque senão vai completamente para o lado. Não é? Isto vai de português, história sobretudo. História tem que ser mesmo com conversa, porque senão não se aprende. E filosofia? Filosofia acho que é mesmo mais com conversa como se aprende. Pois é. Empinar, meu Deus. Sim, é impossível. E história sobretudo. Eu acho que história apesar de ser uma coisa que muita gente defende, aquelas pessoas que não defendem o sistema escolar ou acham que é inútil, dizem a história foi no passado, porque é que temos de saber isto? Temos de saber isto porque podemos não só conhecer uma pessoa que ou viveu na altura, se foi há pouco tempo, ou aprender sobre a cultura é importante para nós, para desenvolver o nosso a cabeça, o nosso cérebro e
o que nós pensamos sobre a sociedade. E acho que a história também tem um impacto muito na política. Porque, Isso tem. Às vezes, nestes extremismos, percebe-se que, ou de forma intencional ou por ignorância, há falta de memória. Falta de memória do que é que foi a ditadura, de onde viemos, a mistura de povos que somos, não é? Sim. Como afirmou a escritora Lídia Jorge, somos uma soma de povos. No passado, nós portugueses, isto sobre a xenofobia, no caso. Gostam de história? Sim, Adoras? também. Estou a sentir, a sério. Adoro, e adoro o meu professor também. Olha, que bom. E isso também foi por ele que te entusiasmaste pela disciplina? Não só, eu também só o tenho há um ano. Mas já gostavas da disciplina? Sim, eu antes de entrar no Liceu Camões estive durante 10 anos no Liceu Francês, que é uma escola. Falas incrivelmente Falo. francês. Fala Sim. um bocadinho francês, vamos a isto. Agora, assim é muito difícil, Não. mas tenho. Então diz, eu gosto muito de história já há uns anos, desde o Liceu Francês. J'aime beaucoup l'histoire là, et pendant plusieurs années j'ai fréquenté le lycée français et j'ai appris beaucoup sur l'histoire française, et maintenant de plus en plus je crois que c'est une langue qui est dévalorisée. Parfait, Simão. Eu não vou continuar em francês, porque senão o meu ninguém percebe. Não, e o meu francês não está a esse nível. Só fiz esta rasteira porque sabia que te ia sair bem. Incrível. Mas estavas a dizer, no Liceu Francês, que é um liceu muito específico e com um método de ensino já com imensa qualidade, e tiveste esse privilégio, nem todos os jovens têm no país, não é? Aprendeste história já, o gosto pela história? Sim, mas eu acho que o que eu aprendi lá é muito útil para a cultura geral e para saber as coisas que aconteceram no mundo, mas há um porém aqui, que eles lá aprendem muito a história do mundo e aqui aprendem mais a história de Portugal, aqui no ensino português. Ou seja, quando eu chego ao ensino português não sei tanto sobre a história de Portugal, e quando começo a aprender é mais difícil de entrar na cabeça comparado a alunos que têm há 10 anos o ensino. Pois, tens um background, exatamente. Pronto, tiveste mais acesso. Sim. E isto importa refletir, porque tiveste esse acesso e isso é importante, não é? Faz refletir sobre a importância de noutras escolas haver isso, não é? Dar uma história mais completa, enfim, não é? Alice, gostas de história? Eu adoro história, também vou seguir humanidades como o Simão, porque adoro história. Vocês vão seguir a mesma área? Sim. Tive uma professora, sempre tive professores excelentes de história. Este ano tive uma professora realmente muito boa, que adorei, e o ano passado também. Posso perguntar-vos a ambos qual é o período da história que conhecem que mais gostam do passado? Ou seja, numa máquina do tempo, onde é que gostavam de passar um dia? Em que período da história vocês levaram-me a isso? É uma boa pergunta. Renascimento, se calhar. O Renascimento, porquê? Sim. Acho que as conversas que eu poderia ter com algumas pessoas seriam interessantes. Depois havia uma série de coisas nas artes e no pensamento a acontecer. As pessoas muito iluminadas, acho que seria engraçado. Não sei, acho que era interessante. Eu diria a época medieval. Acho que é muito interessante. Eu acho que este sistema, hoje em dia temos a democracia, temos o governo. Eu acho que o sistema de monarquia, apesar de não ser ético de todo hoje em dia, quer dizer, em alguns países funciona, mas não é a mesma coisa. Acho que é interessante, apesar de não ser aplicável hoje em dia. Acho que é interessante e gostava de viver durante um dia ou uma semana naquele sistema. Só Tinhas para que ter cuidado para não apanhar a peste negra. Pois, aí convém, é verdade. A higiene na altura também não era grande coisa. Não era grande coisa. Vamos ser sérios. É uma das coisas que melhorou. Uma das poucas coisas que melhorou. Uma das poucas coisas que melhorou. Sim, porque a questão da higiene depois eram as doenças, não é? Sim. É verdade. Muito bem, voltámos na máquina do tempo para agora, para a atualidade. Muito bem. E tem agora, sabem o quê? Ok. O quê? Não sei. Não sabem. Tenho um áudio surpresa para vocês ouvirem e depois comentarem. Estão preparados? Sim. Não sei. Não ouvi. Estás preparada, Alice? Super. Super preparada? Sim, claro. siga. Eu acho que não estou. Acho que estou. Não é? Pois, é o ideal. Vamos. Olá, Alice. Olá, Simão. Daqui fala o vosso tio Filipe Vargas. O Vargas para os amigos. Então,
Fico muito contente de estar aqui a deixar esta mensagem de voz num programa de rádio, num podcast, onde vocês os dois já estão a ser entrevistados, que crescidos. Estes dois, principalmente, que eu conheço desde sempre. Eu ainda sou do tempo em que contava histórias à Alicita para ela adormecer, e fiz muito tempo babysitting. E também sou do tempo em que brincava durante horas a fio com o Simão na praia, e tenho acompanhado o crescimento destes dois, porque sou muito amigo das vossas mães, e é um prazer e é um grande privilégio ver dois seres humanos tão extraordinários, duas crianças muito sensíveis e divertidas e curiosas, transformarem-se em dois adolescentes divertidos e sensíveis e curiosos. E vou estar aqui durante muitos mais anos a ver vocês transformarem-se em adultos como deve de ser. Então, o que é que eu posso trazer aqui para esta conversa que imagino que está a ser extraordinária? Gostava muito que vocês me dissessem, porque vocês têm uma enorme e muito boa capacidade de análise, o que é que para vocês é o melhor e o pior da geração dos vossos pais, que também é a minha. E já agora, como vocês têm uma capacidade de autoanálise também igualmente boa, o que é que vocês acham que é o melhor e o pior da vossa geração? Meus queridos, um beijinho muito grande para os dois, um grande beijinho para o Bernardo também, e boa conversa. Maravilha, então ouvimos Filipe Vargas, obrigado Filipe, já também meu amigo, ator e autor do podcast. E a tua semana, como é que correu? Então, ele lança aqui duas belíssimas perguntas, algumas até podem ser uma síntese de uma coisa ou outra que já falámos. O que é que vocês acham de pior e melhor da geração dos vossos pais, que é a do Filipe Vargas e que é a minha? Bom, primeiramente o que eu adoro na vossa geração, dos meus pais, é a música. Também, o facto de... nós podemos dançar na mesma pista de dança, nós os três. Sim. Isso é incrível. É E possível. o facto de... Isso é muito possível. E o facto de dançarem, eu acho que a nossa geração perdeu imenso o gosto pela dança. Grande perda. Eu acho que sim. Vocês mal se mexem? Hoje em dia a música é só de fundo, acho eu. É só de cada vez mais. E mexem vagamente a cabeça? Às vezes. É mais os pés. Mais os Vão pés, de um lado mas- para o outro. Acho Sim, Sim, tipo, sim. fazem de velhinhos naquela coisa. Mas não é Sim. tipo. Mexe- Não é, Não é nunca aquele exato. groove, Não há aquela groove. vibe, não. É um pezinho para lá. Fazem o que na minha geração eram os que não sabiam dançar. Os verdadeiros Exatamente. péssimos. Sim, Normalmente eram os avós dos jovens que eu fui, que faziam isso. Um pezinho para um lado e Sim. para o outro. Exato, nunca é mexer-se todo. Não, acho que Não. não. Acho que perdemos imenso isso. Nos convívios, como o Simão estava a dizer, a música é de fundo. Que tédio. É. E Mas cada- vocês não. E a música cada vez pior. Cada vez pior. Já agora Sim. estamos a falar disto. Música cada vez pior. Cada vez pior. A cultura musical. Mas no mundo não. Vocês podem. Não, no mundo não. Mas aqui em Portugal, apesar de ser Portugal, nós cada vez ouvimos mais o conhecido funk brasileiro, Ui. que cada vez mais há festas que nos estraga a cultura musical e a dança completamente. Caramba. Se bem que é divertido. É Se bem divertido que às vezes de ouvir. estou a sentir que há uma música ou outra que ali se põe a tocar. Estou a sentir no brilho. Às vezes é Nos olhos. divertido, por Dá-me acaso. uma música que gostas de ouvir de funk. Ai, não. Ui, Mas há. dá polémica isto aqui. Dá polémica. Não. Não podes, porque as próprias letras são lixadas. É verdade. As letras são Horrendas. são horríveis. Mesmo os títulos, não é? Há algum Sim, título os que títulos. possas lançar? Não. Não, porque são todos assim um bocadinho É um obscenos. bocado inapropriado para este ambiente. É, não é? É super objetificar as mulheres e as Pois. relações e o romance. É horrível. Pois, exato. Então a música está má. Sim, que está é a chegar a divertida, você. é divertida às vezes dançar. Eu posso admitir. Alice dança às vezes estas Alice músicas. dança, sim. Mas acho Mas que tenta distanciar-se da letra. acho que sim. Acho que as músicas perderam imensa qualidade. E as Então, letras. uma festa onde poderão dançar muito é música ideal. anos 80 e 90. Também pode ser música atual. Há música atual boa Pois é, para dançar. pois Só é. que acho que vamos sempre voltar para a antiga, que era sempre muito boa. Pois, porque descobriram-na através dos vossos pais. Sim. Então isto é uma coisa boa da geração dos vossos pais. Sim. Uma coisa menos boa, que é também a minha geração. Eu acho que eu às vezes falo mesmo disto com a minha mãe. Nós temos umas conversas muito saudáveis sobre isto. Eu acho que há uma parte da vossa geração, não são todos, como é óbvio,
que quando falam com a geração atual, ou quando falam da geração atual, comparam diretamente à sua geração quando vem dos ecrãs. No meu tempo, quando eu era jovem, fazia. Não era assim. Eu não era assim. Essa frase do no meu tempo irrita-me profundamente quando estão a falar comigo. É sério. Não... O que é que tu dizes nessas alturas? Não digo nada, como é óbvio, mas irrita-me muito que alguém diga no meu tempo isto era assim. É uma conversa de velho, pois. Exato, o problema é que já não é o seu tempo, é outro tempo. Mas ao mesmo tempo é inevitável, porque nós temos as nossas referências e, portanto, nós queremos aqui uma comparação. Espera lá, vocês fazem assim, mas nós fazíamos assado e é inevitável, mas eu percebo que vos irrite, porque os tempos são outros também. Exatamente. E a resposta é essa, não é? Mas os tempos também são outros. Não é? Exato. Mas há algo a aprender e a trocar dos dois lados, não é? Sim. Mas eu acho que esta troca tem que ser muito saudável. Não pode ser só. Muitas vezes este no meu tempo não é hostil, mas é tipo, isto é assim e não pode ser diferente. Percebo, não há espaço para a discussão. Exatamente. E não há maneira de voltarmos para como era antes. Pois. O mundo mudou. Então, Alice, o que é que gostas menos da geração dos teus pais? Eu acho que é muito o que o Simão disse. Acho que ainda se estão a adaptar bastante ao mundo agora. E ao facto de vocês serem adolescentes? Sim, pois. É isso também, Já não é? em criança era igual. Era igual. Sobretudo no que envolve a tecnologia, não... ainda mais os nossos avós. Os nossos avós são ainda piores. Pois, claro. Tudo o que envolve tecnologia ou não percebem ou não concordam porque é diferente. E eles buscam sempre fugir da diferença. E acho que isso é errado e temos que também perceber. Eu sou da geração dos vossos pais, aos 20 nem era na adolescência. Aos 20 é que começámos com a tecnologia, ao final da adolescência, pouco mais velhos que vocês, diria. Mas temos essa referência já há muitos anos, não é? Portanto, os vossos avós já não. Sim. E nota-se muito. Queres acrescentar mais algo sobre isto? O que é que gostas menos da geração dos pais? Ou estamos bem? Não sei nada que gosto propriamente menos. Acho que simplesmente é a falta de adaptação que eles... Não é culpa deles de todos. Claro. Não é culpa da vossa geração, é mesmo. O mundo mudou tanto, tão rapidamente. E andamos todos a tentar lidar. Sim. Vocês também, não é? Porque há coisas da tecnologia que é preciso saber lidar. Não é só saber funcionar, mas é como lidar, não é? Sim. Isso vocês também, não é? Andamos todos nessa inquietação. Outra questão da atualidade, tu já lançaste um pouco o tópico, são as alterações climáticas. Tu falaste da inteligência artificial e a forma como isso gasta recursos. É um tema para vocês, alterações climáticas? Não acompanho muito, sinceramente. De cada vez menos acompanho. Mas do que ouço discussões de adultos, é um problema que é muito discutido e acho que é importante saber. Eu não sei mesmo. Pois, que toca-nos. E tu, Alice? Eu acho que sim. Acho que agora já não está tão presente nas minhas conversas, mas já esteve. Especialmente a minha mãe é muito informada sobre o tema. E sempre falou comigo sobre isso, por isso é um tema que eu gosto, por acaso. Um tema dos mais dramáticos atualmente é a guerra, os ecos da guerra em várias partes do mundo, na Ucrânia, na Palestina, em Gaza, na Cisjordânia, na faixa de Gaza. Como é que isto vos chega? Às redes sociais? Discute-se na escola? É mais nas redes sociais. Sim. É mais nas redes sociais. E acho que a maior parte das guerras que nós vemos hoje, na maior parte delas, não vejo motivo. E acho que cada vez menos há motivo. É só guerra por guerra e vamos em frente. Acho que é errado. E acho que enquanto sociedade que deve ser justa e deve ser... eu acho que a única forma de morte que nós devemos ter na sociedade hoje em dia é acidentes, como é óbvio, guerra acontece em acidentes, e natural. Eu acho que guerra não é certo. Há muitas maneiras de ver isto. Claro. Infelizmente há novas velhas guerras a acontecer por ganância, não é? E só traz coisas más. Muita gente morre, para a economia é péssimo. Quer dizer, há uma indústria das armas, mas esperemos que estas guerras acabem. Tenho mais um áudio
Pois é, mais um áudio Oh, para não. vocês e queria depois que comentassem. Preparados? Não. Não. A minha neta Alice, a Alice Dornolds, é uma perfeição. É lindíssima. Não se pode dizer mais do que aquilo que ela é. É alta, elegante, uma cara muito bonita, lindíssima. Por outro lado, é inteligente, muito boa aluna, compreende as coisas abstratas da matemática, mas também gosta muito das coisas concretas da literatura, por exemplo, e gosta muito de imagens. E é boa pessoa. Esta parte de ser boa pessoa é importante porque talvez seja a melhor qualidade que ela tem. Nada a declarar. A minha neta é uma perfeição. E então há uma coisa que acontece. Eu, por mim, acho que a minha neta e os outros netos resgatam as dificuldades que eu tive no passado. Eu própria, que vivia numa ilha chamada Barreiro, e os pais que estudaram a viver fora de Lisboa, e, portanto, ela e os outros netos resgatam-me dessas dificuldades que estão muito na minha memória. Mas há uma coisa que acontece, eu tenho saudades do futuro, porque sei que uma parte do futuro da Alice e dos outros eu não vou conhecer. E isso dá-me uma grande angústia. Esta pessoa, a Alice, tornou-se... Como é que vai ser a vida dela? O que é que ela vai estudar? O que é que ela vai fazer? Ela vai ter um namorado, 2 namorados, 3 namorados, ou nenhum. Vai ter filhos. E é verdadeiramente uma grande saudade do futuro. Quero-lhe deixar uma pergunta, exatamente relacionada com esta saudade do futuro. Alice, o que é que vais fazer com a tua vida daqui para a frente, com o teu futuro? E, já agora, aí ao teu amigo, que sendo rapaz é uma coisa completamente diferente, porque com a tua idade um rapaz não é como tu. Tem outro comportamento, outros pensamentos, outros sentimentos, outras emoções. Mas eu também lhe vou perguntar a ele como é que ele vai ser homem no futuro. Porque é diferente de ser homem atualmente. O que é que ele pensa que vai construir? Pois é, acabamos de ouvir a avó da Alice, a médica nutricionista e endocrinologista Isabel do Carmo, combatente antifascista, que ajudou a deitar abaixo a ditadura. A Isabel do Carmo deixa aqui uma série de elogios à sua neta, como é de esperar de qualquer avó babada, e junta 2 questões, tanto para a Alice como para o Simão, apontando para o futuro. Como serão as suas vidas? Como se imaginam daqui a 10 ou 20 anos enquanto adultos? Que profissões imaginam ter e que estilo de vida? Vamos ouvir a resposta da Alice e do Simão na segunda parte desta conversa. Eles já estão neste momento a consultar o oráculo e o mapa astral, não é? Para melhor responderem. E talvez surjam mais surpresas. Tudo na segunda parte, disponível a partir da manhã deste sábado. Boas escutas. Digam boas escutas às pessoas. Boas escutas.